Irmãos, a paz do Senhor, glória a Jesus. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, o livro de Números, capítulo de número 14, os versículos 1 a 11. É um texto conhecido da igreja, mas sempre bom lermos para relembrarmos e fixarmos a mensagem. Palavra do Senhor, livro de Números, capítulo 14, versículos 1 a 11, está então escrito assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é lida, Senhor, aos nossos ouvidos, e que eu espero e creio que o Teu Espírito Santo as aplicará ao nosso coração, para que não pequemos como Teus filhos pecaram no deserto, endurecendo o coração, ó Pai querido. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nessa trajetória, Senhor, cristã, a nós sempre permanecermos fiéis à Tua ordem, à Tua palavra, Senhor. E assim nós louvaremos ao Teu nome. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Ó Deus, te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Nós temos lido um texto, como eu disse, que a igreja já conhece com certeza. É esse texto que nós começamos dizendo assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Bom, é claro que para eles chorarem, como diz o texto ali, aconteceu alguma coisa. Ninguém chora do nada, né? Aconteceu alguma coisa. No capítulo 13, os irmãos veem que Moisés estava muito perto de Deus cumprir a sua promessa, de que o povo entraria na terra prometida, e Moisés tomou uma medida, vamos dizer assim, até sob orientação divina, com certeza. Ele separou 12 espias, ou seja, 12 homens, de cada uma das tribos de Israel, um homem, né? Um homem que houvesse confiança, um homem que houvesse uma credibilidade por parte do povo, foram escolhidos a dedo e foram enviados para a terra prometida, para a terra de Canaã, como espias naquela terra. Eles foram disfarçados, claro que não chegaram lá os 12 juntos.
Cada um chegou por sua vez, né? Ou seja, de 2 em 2, para que pudesse, então, ali fingir que estava comercializando, que estivesse comprando, interessado em vender e comprar alguma coisa, e ali pudessem ficar alguns dias na terra e olhar, observar como funcionava todo o mecanismo político daquela terra, né, para que eles pudessem futuramente conquistar a terra prometida. Irmãos, Deus ele não erra na escolha. E Moisés estava sob orientação de Deus. Mas aqueles homens, 10 deles, eles voltaram com notícias ruins, viram a mesma coisa. Os 12 viram a mesma coisa, a mesma terra, vamos dizer assim, a qualidade de vida que eles tinham lá em relação à abundância de alimentos, né? Só que quando retornaram, 10 deles trouxeram uma mensagem, um influenciou o outro, provavelmente, uma mensagem extremamente negativa. Tinha um lado positivo do que eles viram, terra muito boa, mas ali há gigantes, pronto. Aí começaram a contar as narrativas negativas, e então o povo começou a ficar aterrorizado. E 2 deles, que foram Josué e Caleb, viram a mesma coisa, só que olharam sempre o lado positivo. Porque o lado positivo que eu digo não é o lado de sorte, é o lado de acordo com aquilo que Deus falou. O que Deus falou é mais importante do que qualquer circunstância. Às vezes nós olhamos as circunstâncias. Lembra quando Jesus fala assim a Pedro? Aí Pedro fala, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo pelas águas. A ideia foi dele, não foi de Jesus. Aí Jesus falou, vem. Aí ele foi ou não foi? Foi. Mas quando ele olhou as circunstâncias, afunda. Você tem que manter-se sob a palavra. Lembra que depois ele fala assim, não pescamos, em outra ocasião, a noite toda, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Deu certo ou não deu? Então, o que acontece? Naquele momento em que eles fizeram isso, aí eles geraram no povo incredulidade. Incredulidade. Irmãos, a incredulidade, ela tem efeitos. Por isso que, quando vai falar o autor a carta aos Hebreus e vai contar a história e relacionar heróis da fé, como foi intitulado, não foi intitulado pela Bíblia, não, né? Assim, nós é que intitulamos a Galeria dos Heróis da Fé. Mas quando mostra que aqueles homens foram os heróis da fé, em capítulo 11 de Hebreus, no versículo de número 6, ele diz, já como se fosse assim um parente, diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Então, todos nós, de alguma maneira, como os israelitas que saíram do Egito, vivemos sob promessa, assim como eles não tinham noção de que realmente existisse uma terra que emana leite e mel, porque eles nasceram no Egito. Eles nasceram sobre escravidão. Lembra que eles estavam lá há 430 anos. Então, é a 4ª geração. Eles nunca saíram daquele meio, daquela terrazinha do Egito. Mas sempre ouviram história de que o papai Abraão um dia saiu de uma terra chamada Canaã, chamado por Deus, e Deus falou assim, toda essa terra será tua e da tua descendência. E agora eles ouvem Moisés dizer que Deus está chamando, está buscando para levá-los a uma terra que emana leite e mel. Irmãos, eles que saíram dali, que ouviram a mensagem dos adultos, todos caíram no deserto, salvo Josué e Caleb. Os outros que eram menores, aí Deus os poupou, e eles foram crescendo no deserto, se tornando adultos, e sob a mesma promessa, vão para uma terra que emana leite e mel. Deus não mostrou nada, eles estavam em piores condições do que nós, porque nós temos uma Bíblia, nós temos uma palavra escrita, eles não tinham nada. Aí Deus não mostrou nada, não deu visão nenhuma, e eles estavam caminhando no deserto, 40 anos caminhando por ali, e em direção a uma terra prometida que nunca chega. Morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente, e nunca chega.
é possível, sim, que haja uma incredulidade entre um e outro, entre um momento e outro, momento de aflição, aí haja uma incredulidade dizendo, meu Deus, acho que isso aí é balela. Assim como a igreja, assim como nós temos uma terra prometida, nós temos um céu prometido. Agora, quantos já sucumbiram? Quantos não guardaram mais a promessa? Porque nós não vemos, você não viu o céu. Você ouve gente falando de revelação que foi no inferno, mas não ouve falando que foi no céu. E quando você ouve alguém falando que foi no céu, é para ver unha cortada, é cabelo cortado, é unha pintada, quer dizer, só baboseira, só lixo. Aí não vale a pena um céu desse. Então, o que acontece? Gera uma incredulidade. Será que realmente existe? Será que nós não estamos sendo enganados? Só que, irmãos, o que Deus requer de nós é confiança. É confiança. A fé é simplesmente crer, como dizia T.L. Osborne, a fé é simplesmente crer que Deus fará o que Ele diz na sua palavra que fará. Então não importa se você vê, se você sente, não importa. A fé é só você crer naquilo que está escrito que Deus vai fazer. Então o que acontece conosco? Estamos muito perto de uma terra prometida, muito perto, né? De uma terra que emana leite e mel. Agora, só que muitos de nós estamos olhando para o lado e pensando assim, será que vale a pena eu lutar para essa terra que eu não sei se existe? Porque eu não vi. Ninguém aqui viu. O apóstolo Paulo, ele viu, mas ele falou assim, olha, eu vi coisas que não dá para contar. Aí não contou nada. Coisas inefáveis. Todo mundo curioso para saber o que ele viu, ele não contou nada e morreu. Aí o que acontece? Olha, deixou todo mundo aí de água na boca, né? Então, irmãos, a fé é simplesmente crer que Deus fará o que Ele diz na sua palavra que fará. Ou seja, eu recebi uma promessa assim como vocês. E nós devemos ficar na promessa recebida, porque Deus sempre volta pelo caminho da sua promessa, custe o que custar. Agora, eles então, quando ouviram aquela palavra de desânimo, então, são todos animados. Moisés animou, mandou espias, estão voltando, agora esperando com expectativa os espias voltam e está perto da gente receber a bênção. Imagine o alvoroço. De repente vem 10 pessoas e jogam um balde de água fria naquele ânimo deles. Aí eles começam a chorar. Por quê? Não tem mais perspectiva. Não tem mais perspectiva. Nós saímos do Egito, estamos no deserto, vamos morrer nesse deserto. O que será de nossas vidas? Não tem mais perspectiva. Aí entra o quê? Entra a depressão. A depressão veio subitamente sobre aquela multidão. E isso é a incredulidade, porque não creram naquilo que o Senhor falou, mas deram ouvidos e creram naquilo que homens, que se mostraram incrédulos, mesmo vendo tudo que Deus prometeu que era verdade, trouxeram uma palavra de incredulidade. Incredulidade, irmãos, tem 6 efeitos negativos. A fé tem 6 efeitos, não tem? A fé tem 6 efeitos. Agora, a incredulidade também tem. Então, o capítulo 14, versículos 1 a 11, eu li até o 11, mas, na verdade, o 12 também entra na história. Então, esse capítulo 14, nós estamos selecionando ele para mostrar os efeitos da incredulidade. Porque a semelhança do que aconteceu lá é o que acontece hoje, século 21. Os efeitos da incredulidade. Quantas pessoas não creem mais no arrebatamento da igreja, estão vendo todos os sinais apontando, mas não acreditam no arrebatamento da igreja. Então, olha, essa experiência do povo de Israel em Cádiz Barneia, então nos mostra, irmãos, com clareza os efeitos desastrosos da incredulidade. Em qualquer tempo, a incredulidade sempre trará efeitos desastrosos. Aí o que diz então a palavra do Senhor? Primeiro efeito desastroso que nós vemos aqui
está nos versículos 1 a 3, fixando mais o 3, né? Mais 1 a 3. Ou seja, a incredulidade, ela denigre o caráter de Deus. Irmãos, Deus é imutável. Deus é imutável. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Deus, ele não mente. Ele não mente. Aí o próprio Balaão, irmãos, um homem que estava vendido a sua alma pela ganância do dinheiro, pela ganância das riquezas, mas ele trouxe uma palavra para o seu pagante, ele trouxe uma palavra e disse assim, olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria, não confirmaria? Números 23, 19. Então, olha, ele disse isso com autoridade para aquele homem, autoridade entre aspas, ele disse com ímpeto, mas ele não tem mais autoridade, porque ele mesmo não crê mais, mas ele está mostrando que Deus, ele tem um caráter, irmão, ilibado. Não é como nós hoje falamos uma coisa, amanhã falamos outra, de acordo com a circunstância. Você fala uma coisa hoje, promete a pessoa, aí faz voto. Quantos votos foram feitos aí no altar do Senhor e depois são quebrados? Às vezes não dura um ano o casamento, o voto é quebrado. Nem deu para esquecer ainda. O voto de 40 anos, 50 anos, talvez você tenha esquecido, mas de um ano, nem pagou ainda o salão, já quebraram o voto. Então, olha, porque o homem é assim, agora, irmãos, Deus não. Aquilo que ele fala contigo hoje é aquilo que valerá se nós estivermos aqui em vida ainda daqui a 100 anos. Ele não muda na sua opinião, no seu, vamos dizer assim, na sua fala. Aquilo que ele promete é aquilo que ele cumpre, custe o que custar. Então, quando está escrito aqui, nos versículos 1 a 3 que nós lemos, agora lá de Números 14, isso mostra, irmãos, que a incredulidade, primeiro efeito desastroso da incredulidade, é que ela denigre o caráter de Deus, né? Ou seja, está escrito que o povo chorou, quer dizer, toda a congregação se levantou, chorou naquela noite porque desacreditaram, preferiram acreditar em homens mentirosos, falhos, do que na palavra de Deus. Quer dizer, era para ele dizer assim, ó, eu não acredito no que ele fala, eu acredito no que Deus está falando. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela começa assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Se você quiser acreditar, acredite, se não quiser, não acredite, isso é problema teu. Deus não tem nada com isso, nem eu tenho com isso. Por isso que a gente não lança pérolas aos porcos. Você está evangelizando uma pessoa, se ela disser assim para você, olha, eu sou ateu, pronto, para ali, corta o assunto, não fala mais uma palavra, dá as costas para ela e vai embora. Porque a palavra de Deus não é para ateu, a palavra de Deus é para quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Acabou. Com Deus é assim, irmãos, pau é pau, pedra é pedra, é sim ou não. Não tem esse negócio de meio termo. Aí você fica ali, querendo comprovar, provar, nada disso. Jurar, Deus não. Deus, ele fala uma coisa, ou você crê ou não crê. Isso é problema seu. E então, quando ele diz isso aqui, aí quando a pessoa começa a chorar e lembrar do Egito, quantas pessoas, meu Deus, quando eu estava no mundo, dava tudo certinho. Eu ouço isso de crente, irmãos. Quando eu era mundano, quando eu estava lá no mundo, aí tudo dava certinho, não tinha problema. Aí ele esquece que Satanás montava no cangote dele, ele esquece que Satanás fazia ele se vestir de bate-bola num calor de 40 graus, não é o caso do Ailton não, né? Ailton não esquece não, dá glória a Deus, né? Dá glória a Deus, né? Mas ele esquece, irmãos, ele esquece que o camarada saía de sainha de bailarina. Hoje eu vi os 3 aí de sainha de bailarina, 4 horas da tarde, se ridicularizando, perdendo a moral, perdendo o respeito com filhos, com mulher, com vizinhos. Aí quando se converte ao evangelho, aí fica na incredulidade sobre o céu, e depois fica, quando era lá do mundo, esquece que Satanás montou no teu cangote, esquece que você bebia, esquece que você fumava, era preso, aí dizia que estava dando tudo certo, não estava dando nada certo, ele estava mordendo e assoprando.
mordendo e assoprando. Aí você pensa que estava dando certo, não estava dando certo, irmãos. Olha, dar certo é com Deus, porque Deus não tem negócio de coisa de ficar mordendo e assoprando, não. Se for doer, ele vai falar, vai doer, tu aguenta aí. É assim que ele falava, filho do homem, fica de pé. Ser homem, rapaz. É assim que ele falava, filho do homem, fica de pé. Com Davi, ele falou, seja homem. É com Moisés, com Ezequiel, com Jeremias, nada de ficar choramingando. Aí, então, irmãos, a congregação toda chorando. E o problema é que não era um choro de arrependimento de pecados. O problema era um choro porque eles estavam com saudade do Egito. Ah, quem me dera ter morrido lá no Egito, ou então ter morrido no deserto. Aquilo enfurece Deus, irmãos, indigna Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Deus existe, que é presenteador. Então, quando eu me aproximo de Deus e sou incrédulo, irmãos, irrita Deus. Irrita Deus. Aí o que acontece aqui, olha, por quê? Isso sugere, irmãos, aqui essa incredulidade, versículo 2, essa incredulidade sugere, irmãos, duas coisas. Uma, que Deus é doentio. Porque ele disse assim, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, o versículo 3, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e crianças sejam por presas. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Sugere, irmãos, está sugerindo que Deus é doentio e que Deus é mau. A incredulidade sempre vai sugerir para nós que Deus é doentio, uma mente doentia, e que Ele é mau. Porque nos preserva neste mundo. Irmão, Deus tem propósitos. E o propósito de Deus é acima de qualquer coisa. Ele não nos deixou aqui como igreja e como crentes, não nos deixou aqui para sofrer. Sofrimento, irmãos, faz parte de uma vida terrena. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é assim? Eu venci, Jesus fala. Então, observa, quando nós estamos vivendo, o importante não é o que eu vou sofrer, o importante é qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito é que é fundamental. Olha, José está lá quietinho. Ele tem 17 anos de idade, ele é um adolescente. Ele é inexperiente. Os irmãos são mais velhos. Então, o que acontece? José está vivendo uma vida tranquila, papai ama ele. Agora, quando José tem um chamado de Deus, uma vocação, ele não entendeu o chamado, mas ele cria em Deus e recebe aquela visão em sonho 2 vezes. Então, quando José se firma naquilo ali, aquilo fica incomodando ele, quer dizer, ele ama Deus. E quando ele vai, os seus irmãos fazem aquela covardia com ele, irmão José tinha todo, vamos dizer assim, direito, não tem direito, mas tinha todo o direito de falar assim, meu Deus é ruim demais, me tirou do meu pai, me jogou nesse calabouço, agora olha a situação que eu estou. Irmãos, o propósito de Deus é o que é importante. E José ficou firmemente no propósito de Deus. Eu acredito que ele lembrava dia e noite de que Deus lhe deu uma revelação que um dia ele estaria numa posição que outros se encurvariam a ele. E Deus ia cumprir aquilo que estava no coração dele como promessa. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Momentos de aflições passaram. José foi o salvador da pátria, literalmente. Salvador da terra. Então, irmãos, é o propósito. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Então, não fica olhando circunstância, não. Olha propósito. Olha o propósito. Você nasceu com um propósito, você está nessa terra com um propósito. É igual a igreja. A igreja tem um propósito nessa terra. É ganhar almas. Aí a igreja perde o propósito. A igreja, quando ela começa a olhar esse mundo, ela quer poder, ela quer dinheiro, ela quer riqueza, quer status.
Aí, quando ela fica perdendo, olhando para essas coisas, ela perde o propósito. E aí começa a incredulidade. E a incredulidade, primeiro fator negativo, é que ela vai denegrir a imagem do caráter de Deus. Vai sempre pregar assim como se Deus fosse doentio, está maltratando a pessoa, Deus tem o poder de fazer e não faz, né? Está fazendo o povo sacrificar. Aí vem as mensagens de autoajuda, para poder fazer o povo se levantar. Irmãos, a mensagem da palavra de Deus é essa, de Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus tem os seus caminhos nas tormentas e tempestades. Quem quiser seguir ele, segue. Está escrito lá, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Agora, as nuvens são o pó dos seus pés. Ele está caminhando. Tu acha que ele está parando? São o pó dos seus pés. Para ele, tanto faz se a tempestade, a tormenta, se o vento está para a direita ou para a esquerda, se tem rodemoinho, se tem tufão, para ele tanto faz, ele continua. Porque o propósito de Deus, nenhum, está escrito em Jó 42, 2. Depois ele descobriu isso. Bem sei, ó Senhor, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ali está pensamento, mas é a mesma coisa. A versão mais comum é propósito. Pode ser impedido. Irmão, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Jó passou por poucas e boas. Agora, Deus honrou ou não honrou? Honrou. Então você fica quietinho na tua. Não sai murmurando, chorando, não. Se eu estivesse lá no mundo, eu estaria melhor do que agora. Será que estaria? Será que estaria? Já esqueceu da chicotada que Satanás te deu. Esqueceu, né? Das vergonhas que ele fez você passar na rua. Já esqueceu tudo isso, irmãos? Hoje você tem autoridade, hoje você tem moral. O Senhor te redimiu e te pôs um nome. Você tem um nome. Você tem um selo do Espírito Santo de Deus na tua testa. Tu sabe o que quer dizer isso? Que você pode andar por qualquer lugar, que ninguém pode tocar em você se não tiver a permissão do Senhor. E esse selo, pasme, esse selo é pela tua salvação. Se fosse um selo só por causa de Caim, que choramingou lá, aí Deus falou, pode deixar que ninguém vai te tocar não, vou te marcar. Aí colocou um selo nele, mas o selo dele era de condenação. Mas ninguém podia tocar nele também, porque Deus o selou. Agora, isso para condenação, um homem condenado. Agora, imagine você que está salvo pela graça. Ninguém pode contra a tua vida. Por isso que o Salmo 91 diz que não pode mesmo. Não tem mortandade, não tem nada, irmão. Não tem seta maligna, dardo inflamado do adversário, nada disso. Olha, esse é o primeiro fator, ou seja, o primeiro efeito desastroso da incredulidade. Denigre o caráter de Deus, e quando você começa a denegrir, fala, que eu pensei que era, aí você então está dizendo, por outras palavras, dizendo assim, Deus, ele é doentio, Deus é mau. As nossas ações revelam isso. As nossas ações. Segundo efeito da incredulidade, irmãos, versículo de número 4, a incredulidade rebaixa o caráter do homem, porque nós também somos uma pessoa que temos caráter. Caráter é uma individualidade moral. Apesar de ele ser formado e poder ser modificado, temperamento Deus não modifica, tá? Quem é nervosinho sempre vai ser nervosinho. Mas aí Deus deu uma ferramenta chamada fruto do Espírito, que é temperança. Você vai controlar teu nervosismo. É igual a gente controla o leite quando está fervendo, não controla? Ou você deixa ferver até sujar o fogão todo, lambuzar tudo, porque eu quero ter trabalho depois. Não. Você controla, o leite está fervendo, aí quando você vê que ele está subindo, você vai lá, apagou. Tem águas aí como de macarrão, algumas outras coisas, aí fica borbulhando, suja tudo, né? Aí você vai lá e faz o quê? Abaixa o fogo. Aí ela sossega um pouquinho, não é assim que a gente faz? Não deixa, não, vou deixar em fogo alto, vou desafiar. Vai sujar tudo, você vai tirar aquela lambuzeira toda depois da panela e do fogão. E dá um trabalho, limpar fogão é chato demais, né? Então, o que acontece? Olha, aí, irmãos, quando você controla, temperamento é a mesma coisa.
Deus não vai mudar o teu temperamento. Não vai mudar. Nunca vai mudar. Ah, Senhor, me muda porque eu sou nervosinho. Vai continuar nervosinho. Você só precisa ser mais tranquilo com temperamento. Quem é muito lerdinho, vai continuar lerdinho. Mas se você precisa um dia ser mais rápido, o Senhor vai falar, oh, dá uma corridinha aí pelo menos. Aí você então vai usar o mesmo fruto do Espírito, temperança. Não posso ser lerdo demais e nem posso ser apressado demais. Aí eu vou no meio termo. Vou na minha batidinha, mas no meio termo. Lerdo demais, vou me atrapalhar. E também correndo demais, posso me atrapalhar. Então tem que controlar. Eu controlo. Agora, caráter foi formado, né? Por isso que quando a gente sai do mundo, aí começa a educação cristã. É a escola dominical, com doutrina, palavra, meditação. Você tem seu caráter modificado. Seu caráter agora é um caráter de cristão. Aí o camarada tinha aquele hábito de ficar mentindo, dando volta, pega emprestado e não paga, o caloteiro. Aí agora ele já não faz mais. Lembra que a palavra diz assim, Paulo fala, aquele que mentia não mente mais. É isso? Aí não faz mais isso não, fazia isso ou aquilo, não faz mais. Por quê? Agora o teu caráter foi modificado. Aí as pessoas falam assim, aquilo ali, rapaz, é crente de verdade. Ou mudou mesmo, quem te viu, quem te vê, né? Porque o teu caráter foi transformado. E quando nós temos a incredulidade, olha, irmão, meu caráter foi transformado, o teu também foi. Aí quando nós agimos com incredulidade, isso rebaixa o caráter do homem. Olha só o que acontece, versículo 4, versículo 5, né? Primeiro 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Opa, o que aconteceu com a coragem? Quer dizer, essa incredulidade rebaixou o caráter deles. Eles que eram tidos como corajosos, agora estão se tornando covardes. Covardia, irmãos. Deus não tem prazer, está escrito em Hebreus capítulo 10, acho que é o versículo 35, 36, não lembro, mas está escrito assim, que o Senhor não tem prazer na alma que recua. Não tem prazer. Se você entregou sua vida a Jesus, você tem que ir para frente. Tem que ir para frente. Nada de voltar. Não tem mais como você voltar. Porque quando você volta, está escrito aqui que você está denegrindo agora, ou melhor dizendo, rebaixando o seu caráter. Você era considerado uma pessoa que cria, que tinha fé, que tinha convicção, pregava, cantava, evangelizava. Imagina, irmão, estou pregando a vida toda, mais de 40 anos pregando o evangelho. Aí, quando chega agora, aí eu recuo. Aí paro, aí começo a olhar para o mundão e começo a recuar. O pecado da incredulidade, porque tudo começa com o pecado da incredulidade, aí vai rebaixar o meu caráter. Quer dizer, eu que era tido como alguém que avançava, que tinha fé, que convicção, agora estou me afastando covardemente. Covardemente. Então, uns aos outros dizia lá, vamos levantar um capitão e voltar ao Egito. E outra coisa, torna rebelde. Versículo 4, eu 5, agora passo para o 5. Porque quando eles fizeram assim, uns aos outros, vamos levantar um capitão, opa! Quem é o comandante, quem é o capitão de todo Israel? Moisés. Como que eles vão ter outro capitão? Rebeldia, irmãos. Rebeldia. Covardia e rebeldia são sinais da incredulidade. Deus prometeu, olha, querem ver uma coisa? Vou falar uma coisa para vocês. Concorde ou não comigo, você não precisa concordar comigo, tem que concordar com a palavra de Deus. Se você for ir achar um texto que vai justificar, amém. Irmãos, a maioria dos ministérios que se abrem são indícios de incredulidade, que gera covardia e gera essa rebeldia. Por quê?
Porque a pessoa não crê que Deus o colocou nessa posição. Deus me colocou aqui. Deus me colocou aqui. Eu estou aqui há 32 anos e 7 meses. Deus me colocou nesse lugar. Irmãos, daqui eu tive muita proposta para sair. Aliás, desde antes de ser pastor da Assembleia de Deus, eu tive proposta de outras igrejas para fazer o curso de administração eclesiástica de 1 ano e ser pastor de outras denominações. Não fui, não tive vontade, porque Deus me colocou. Então, quando Deus me colocou, eu creio no que Deus fez. Se eu hoje tomar atitude, escuta o que eu estou te falando, e começar a tomar atitude, chega, igual um falou, escutei, o camarada falou, conhecido nosso, amigo da Ana, aí desde a adolescência, né? Foram membros da mesma igreja na adolescência. Aí ele falou para outra pessoa assim, um pastor encontrou ele e falou assim, e aí, está lá no pastor fulano de tal, que ele estava num ministério aí, direitinho, andando direitinho. Eu estive lá nesse ministério, ele estava lá direitinho, dirigindo o culto. E aí, está lá no pastor fulano? Não. Agora chega de carregar piano para os outros tocar. Agora eu vou carregar meu próprio piano. Quer dizer, vou abrir o meu ministério. Olha, irmãos, ele não crê em Deus, naquilo que Deus falou. Sabe por quê? Porque quando Deus me chamou, e eu creio que Ele me trouxe para cá, eu tenho que ficar até o momento que Ele quer. Eu não posso sair 1 minuto antes e não posso sair 1 minuto depois. Eu tenho que sair no momento dele, no tempo certinho dele, cronometrado por ele. Então, se eu, por insatisfação, aí eu falo assim, não, eu vou sair, vou abrir ali uma lojinha, tem um local ali, tem um galpãozinho ali, baratinho, aluguel, aí vou abrir, eu já tenho alguns irmãos aí que vão me seguir, aí Joel, estou simulando, tá? Não precisa ninguém me seguir, não. Aí tem Joel, tem Antônio, Dalmi vai me seguir, aí eu vou e abro. Irmãos, estou errado. Aí sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu saí com a bênção no meu pastor. Que bênção, irmãos? Qual o pastor que fica feliz? Qual o pastor que fica feliz? Imagina a felicidade do pastor Samuel. Se eu chegasse lá hoje, pastor, eu resolvi abrir um ministério, aí eu aluguei um galpão, tem alguns obreiros que querem ir comigo, então eu quero que o senhor me abençoe aí, ó. E aqui, detalhe, ainda abre aqui em Nova Cidade mesmo, no final da rua, aí para levar mais gente. Aí o pastor, irmão, ainda que ele falasse assim, ó, tá, meu irmão, vai lá, está na benção. Não é verdade, irmãos. Não é verdade, é igual palavrão de crente. Quando o camarada passa por você, que te dá um banho aí de água de chuva no ponto, aí você que não pode xingar, porque você é crente, você fala, vai, abençoado. Mas, entendeu? No fundo, você estava xingando ele, né? Então, na verdade, você não está abençoando ninguém. Você está xingando, a tua alma, você xingou até a 5ª geração dele, mas você não pode, não tem coragem, aí xinga um palavrão, filho de Raabe, né? Filho de Raabe, seu fariseu. Então, olha, na verdade, irmão, não tem alegria nisso. Então, essa incredulidade, aquilo, imagine para Moisés, imagine agora, vamos imaginar o velho Moisés. Moisés está velho, irmãos. Moisés está velho, está com 120 anos. Arão está velho. Todos os dois já vão morrer. Aí imagine no final de carreira, eles sabem que o limiar da terra prometida. Aí aquele povo começa a chorar e fala, vamos levantar um capitão para a gente. Ofende ou não ofende Moisés? Trouxe eles até aqui, cara. Passei maus bocados, encarei Deus. E Moisés encarou Deus, falou, não, se tu for matar ele, me mata. Então, agora para eles jogarem isso aqui, na minha cara. Aí, quer dizer, olha a tristeza de Moisés. A incredulidade, irmãos, ela rebaixa o caráter do homem. São homens ruins, ingratos. Incredulidade, ela gera ingratidão, rebaixa o caráter, mostra tudo que a pessoa é de ruim. Porque você tem o direito de ir e vir? Claro que eu tenho direito. Eu tenho direito de um dia chegar lá e pedir minha carta, mas se eu chegar um dia e pedir minha carta, meu pastor, até aqui o senhor me permitiu andar contigo, né? Mas agora eu resolvi, eu vou mudar para outro campo, vou mudar para outra igreja, então libera minha carta. Irmãos,
Aí sim você sai com amizade, deixa a porta aberta. Agora, vou abrir um ministério, irmãos? Vou abrir um ministério? Deus não está dando essa ordem a ninguém, não, irmãos. Acredita em mim. Não está dando ordem, não. Veio um candango aqui, um dia, eu estava saindo do culto aqui, Aqui onde está essas casinhas era piscina bar, os irmãos antigos lembram, né? Tinha um clube aqui na esquina. Aí o candango me parou aqui no final do culto. Ô, pastor, foi bom encontrar o senhor aqui. Aí parou assim, toda afoito, né? Aí falou, mas o quê? Aí se apresentou, não, que eu sou o fulano de tal, eu vou abrir um ministério aqui, ó. Aí ele estava abrindo uma igreja aqui, ó, no Piscina Bar, aqui em frente à igreja, aqui onde tem essas casinhas bonitinhas aqui. Aí abrindo a igreja aqui, aí ele falou, e eu queria então falar com o senhor e tal, porque vou abrir um ministério aí e tal. Aí eu falei, mas irmão, de qual igreja? Ah, sou de Tomazinho. Aí Tomazinho, mas qual Assembleia de Deus Tomazinho? Da praça ali? Aí ele é da praça. Eu falei, mas da praça não pode ser. Era o pastor Manuel Pereira, né? Aí eu falei, não pode ser, eu vou ligar para o pastor Manel agora. Aí, não, pastor Manel, não. Aí, era uma outra igreja, ninguém nem sabe o nome direito, né? Aí, então, eu ia abrir. Aí, eu falei, meu irmão, olha só, vou falar com o senhor, para não perder seu tempo e o meu. O senhor é livre para abrir igreja onde quer que seja. Agora, eu estou vendo que o senhor não está afim de ganhar almas. O senhor não está afim de ganhar almas. O senhor está afim de interesse, ou é dinheiro, ou alguma coisa, mas alma não, porque se o senhor quisesse ganhar alma, o senhor ia abrir em frente à igreja católica. Agora, o senhor vai abrir uma assembleia em frente à assembleia? Tem alguma coisa errada com o senhor? Não, que não sei o que e tal, mas vou abrir. Eu falei, não, o senhor pode abrir. Agora, não conta com o meu apoio. Se alguém quiser ir lá visitar, vai. Se quiser passar para lá, passa. Mas não conta com o meu apoio, que eu reprovo a tua atitude. Falei para ele, eu reprovo. Aí eu, dá licença, parte, senhor. Aí fui para o carro, aí, pastor, inclusive eu queria que o senhor pregasse lá na abertura. Aí tu está de brincadeira com a minha cara. Acabei de falar contigo que eu reprovo a tua atitude. Olha que homem sem noção. Aí abriu o trabalho ali, aí ficou tendo um culto ali, eu acho que deu uns 3 meses, não deu certo, fechou. Irmão, Deus não está nesse negócio. Deus não faz confusão, irmão. Deus não faz confusão. Então, pensa nisso, a incredulidade traz prejuízos, torna a pessoa covarde, torna a pessoa rebelde. E a pessoa sai da direção de Deus, porque tudo que Satanás quer é que eu saia da direção de Deus. É só o que ele quer. Uma vez que eu saí da direção de Deus no propósito, aí o resto é fácil de acontecer. Agora, observa. Terceiro efeito desastroso, sim, eu nem vou citar versículo nesse, mas vou citar isso aqui que está dentro do contexto. A incredulidade, irmãos, atrapalha a obra de Deus. Por quê? Faz com que os crentes se desencorajem, porque começa um falar, outro falar, daqui a pouco todo mundo está desanimado, todo mundo desencorajado. Foi o que aconteceu no capítulo 13, para chegar onde nós estamos. Aí todo mundo no versículo 1 que nós lemos, já estava o quê? Desencorajado, morrendo assim, não quero mais, não dá mais para ir. Quantas pessoas que, pela incredulidade, desencorajaram pessoas? Irmãos, está difícil. Irmãos, a coisa não é por aí não. Está ruim. Eu acho que a gente não vai conseguir ser salvo, não. Eu acho que Deus dormiu, esqueceu de nós aqui na terra, né? A incredulidade desencoraja crentes e faz com que os incrédulos zombem. O incrédulo zomba quando a incredulidade entra. Quando a incredulidade entra. Se a igreja aqui, olha, ela manter a fé naquilo que Deus prometeu e não der ouvido a terceiros, irmãos, duvido que o ímpio vai zombar de nós. Duvido. Nós vamos manter a mesma postura até o fim, crendo em Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e o ímpio não vai zombar de nós. Agora, se nós oscilarmos na fé, o ímpio começa a zombar. Cadê a promessa que Deus fez? Cadê não sei o que Deus fez? Cadê? Vocês estão aí, ó. O ímpio começa a zombar. Então, mantenha a tua postura. É o caso que está acontecendo. Qual a zombaria da igreja hoje? Por causa da incredulidade de líderes que se comprometeram com a política, irmãos. Pastor não pode se comprometer com a política, irmãos. Não pode.
ele pode exercer e deve exercer o papel de cidadão. Deve exercer. Ele tem que votar, tem que ter um candidato, agora comprometer não pode. E tem pastor que compromete. Ele vende a igreja, não pode se comprometer. Aí ele é zombado. Todo tempo, está toda hora uma palavra de escândalo. O pastor fulano de tal. A gente pode chamar isso de pastor? Irmãos, o pastor tem que ter a postura dele de pastor. A postura de pastor. Então, essa postura, agora eu vou fazer um elogio público aqui. Você já viu algum pastor presbiteriano envolvido com política? Me cita um aí. Me cita Hernandes Dias Lopes, alguém fala mal dele que ele vendeu o voto. Não, irmãos, ele não se envolve. Ele prega a palavra, ele sabe que ele foi chamado para pregar a palavra. Acabou. E você acha que no dia das eleições ele não sai à urna para votar? Claro que sai. Claro que ele tem um candidato. Agora é o candidato dele. Ele não tem que forçar ninguém. Ele não tem que falar, irmão, nosso candidato é o fulano aqui, vamos todo mundo aqui abraçar. Acabou, irmão. Não, negativo. O pastor ele tem que ficar na postura dele. E o membro tem que ficar na sua postura, irmão. Na sua postura. Nada de botar bandeirinha para o alto. Não é negativo. Faz a tua parte como cidadão. Você faz parte da Igreja de Cristo. E o nosso reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Agora, por último, que meu tempo já foi, e o seu também, irmãos, o quarto efeito desastroso da incredulidade, aí sim nós vamos usar os versículos 11 e 12. Irmãos, a incredulidade, que eu comecei falando sobre isso, ela provoca a ira de Deus. Olha, existe um texto, antes de nós lermos esse aí, existe um texto, Romanos capítulo 10, versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom e Deus é severo. Para com os que andam direitinho, na fé, porque o meu justo, está escrito, meu justo andará pela fé, ou viverá, né, pela fé. Então, meu justo, então considera, pois, a bondade. Então, para quem anda justo, para quem anda direitinho, e todos nós aqui, fomos justificados por Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, justificado pela fé. Agora, olha, então se nós andarmos justinho com Deus, como nós fomos ajustados e justificados, aí nós fomos justos, se nós andarmos por fé, então, irmão, não tem problema. Aí Deus é bom para conosco. Então, Romanos 10, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que andam errado, severo. Severo. Quem se aproxima de Deus crendo que Ele existe, Deus é bom. Quem se aproxima de Deus de qualquer maneira, não crendo, que na verdade não está nem se aproximando, está se afastando pela incredulidade, severidade. Couro vai comer. Porque Deus sabe ser bom, mas sabe também ser severo. Qualquer ser, irmãos, qualquer ser humano que é justo, sabe ser bom e ser severo. Olha, quem tem pai bom demais, que é só bom, quem tem pai que é só bom, geralmente é pai que está separado. Aí que só vê o filho uma vez de 15 em 15 dias, aí é bom, dá bicicleta, dá celular, dá não sei o quê, dá videogame, para se livrar dele. Agora, quem tem pai de verdade, e mãe de verdade, aí está ali sendo criado, mamãe e papai são bons demais. Dá comida, cobre, se o camarada estiver lá, o garoto está lá, de noite lá, se descobriu que adolescente, então, eles não sabem dormir. Adolescente não sabe dormir, né? Eles dormem se esperneando. Aí, então, não tem lençol que pare. Aí vai lá a mamãe, levanta, aí passou e viu, vai lá e cobre o bonitinho de novo. Cobre o bonitinho de novo. Ainda que não vai dar nada certo, mas vai cobrir. Quantas vezes for preciso. Agora, a hora que for preciso ser severa, não é? Dá couro, irmão. Couro baixo aí. O Jocasta já falou que sim. As crianças já contestaram, tal, mas vai ficar por isso mesmo, né? Então, aí couro come.
Irmãos, porque está formando caráter. Agora, Deus, irmãos, também está formando-nos. Já lá, considera, pois, é 11:22, né? Falei 10. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com que os caíram, severidade. Então, para essas pessoas que desistem da caminhada, essas pessoas que, de alguma maneira, mostraram-se incrédulos, recuaram, fizeram rebelião, couro vai comer, irmãos. Couro vai comer. Agora, para contigo, que anda direitinho, que mantém a postura de fé em Deus, independente das circunstâncias, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também será cortado. Deus é assim. Então, olha, a incredulidade provoca a ira de Deus. Versículos 11 e 12. Voltemos para lá para terminarmos. Provoca a ira de Deus em duas situações. Primeira, na retirada das bênçãos oferecidas. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Quer dizer, Deus prometeu e fez tantas coisas. Aí, versículo 11. Aí diz assim, e disse o Senhor a Moisés. Não, era o 10, já li o 11, rapaz. Não, o 12, está certo, eu que falei 10. É o 11 e 12. Aí disse, é o 12 agora. Aí disse assim, com pestilência o ferirei. Irmãos, até agora, eles estão andando direitinho e Deus o livrou de pestilência. Mas diz agora, com pestilência ferirei e o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Quer dizer, Deus vai tirar, vai exterminar, vai eliminar. Irmãos, são retiradas as bênçãos oferecidas e são aplicadas a punição, castigo. Tudo por causa de quê? Pecado da incredulidade. Você crê em Deus, você entregou sua vida a Jesus. Deus falou contigo que tem um lugar. Jesus falou assim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia dizer para vocês que eu vou preparar lugar. Mas quando eu vou preparar lugar, voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, basta. O Senhor falou, acreditamos, não importa as circunstâncias. Segura essa promessa, porque Jesus está voltando. Amém? Então fique de pé, que chegou a hora de orar. Meus irmãos, Deus abençoe, e lembrando que